Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs, eu sou a sua nova companhia de todas as noites e tem episódio novo toda segunda-feira. Então já aperta para seguir, já ativa o botão de notificações. Se você gostar, deixa 5 estrelinhas. O episódio de hoje se chama O Pássaro dos Olhos dela. E é uma história muito legal. Vocês vão amar, tenho certeza. Se você acabar dormindo antes da história, volte quantas vezes quiser, tá bom? O episódio vai começar daqui a alguns segundos, em breve, depois de um breve comercial, bem rapidinho. A gente se vê. Vamos lá? O Pássaro dos Olhos dela. Tatiana Bravar é uma jovem matogrossense que se mudou para Manaus por conta de sua profissão. Tatiana é bióloga de campo, o que, ao contrário da biologia convencional, significa que seu ambiente de trabalho são os pântanos e as florestas. Sua maior paixão são os passarinhos. Desde pequena, ela se encantava pelas aves coloridas e seus variados cantos. Tatiana cresceu no Pantanal e sempre teve contato com a natureza e seus animais. Movida por sua paixão de criança, Tatiana se especializou no estudo de novas espécies. Se as aves já descobertas a deixavam sem fôlego, a possibilidade de batizar e encontrar novas espécies dava total propósito às suas escolhas profissionais. A cada 15 dias, Tatiana embarcava para o meio da floresta amazônica para seu estudo de campo e, utilizando as técnicas da bioacústica, fazia a sua valiosa busca por cantos ainda não catalogados do mundo animal. Havia 2 anos que Tatiana havia iniciado o estudo dos pássaros amazônicos, mas sua equipe nunca havia encontrado nenhuma espécie. De vez em quando encontravam algumas espécies tidas como extintas, uma grande vitória que era sempre comemorada por todos. Certo dia, em um dos períodos dos 15 dias, Tatiana pegou seus equipamentos e decidiu explorar sozinha e em silêncio. Seus ouvidos funcionavam muito melhor quando estava isolada dos outros pesquisadores. O silêncio que reinava na floresta era como a melhor das músicas para seus ouvidos. Ao fechar os olhos, respirar fundo e sentir sua conexão com a alma, Tatiana ouviu um canto completamente novo. Era diferente de tudo. Um som agudo, complexo, com amplitude lenta e limpa em intervalos longos. Tatiana ficou paralisada, em um estado de silêncio absoluto, a ponto de ouvir até as batidas do seu coração. E o canto se repetia e repetia. Tatiana passou tanto tempo ouvindo aquele canto que não tinha dúvidas. Aquele canto nunca havia sido ouvido ali antes. De repente, a canção se cessou. Sumiu. Ela abriu os olhos, pegou seus pertences com cuidado e retirou-se, no mais absoluto silêncio, para não espantar o possível animalzinho que poderia estar por ali. Antes disso, antes do entardecer, resolveu ir embora, registrou o local de sua pesquisa no GPS, pois voltaria lá no outro dia para dar continuidade à sua pesquisa do passarinho novo. Ao chegar no acampamento, foi questionada por sua equipe de suas descobertas, mas resolveu guardar para si, até ter mais certeza da nova canção. Sentiu no coração que deveria manter seu novo estudo em segredo, e assim foi feito. Ao tentar dormir, passou a noite em claro. Sua ansiedade não a permitiu pegar no sono,
e só conseguia pensar e ouvir o eco daquela canção mística em sua cabeça. Ao amanhecer, no primeiro sinal do sol da manhã no horizonte, Tatiana levantou-se com as galinhas, escovou os dentes, preparou um café e partiu para o mesmo lugar onde havia testemunhado aquele canto. Ao chegar no exato ponto, instalou sua cadeira, ligou o gravador de som desta vez para ter um registro, fechou os olhos, se conectou com o silêncio novamente e respirou fundo. No final de 5 ciclos de respiração e uma meditação, o canto reiniciou novamente. Agudo, complexo, amplo, lindo. Tão lindo que o vento parecia responder à canção e as árvores pareciam dançar em sua melodia, enquanto os pelos do braço da menina se arrepiavam como nunca antes. No meio do som mais lindo que seus ouvidos já haviam ouvido, Tatiana foi inundada por uma paz tão grande e uma conexão tão poderosa que, se quisesse, não conseguiria sair daquele transe para realizar qualquer anotação importante de sua pesquisa. Era como uma conversa, como se lhe fosse concedida a oportunidade de dialogar com uma fonte direta da vida. Depois de alguns minutos diante dessa conexão, a música novamente se cessa, de forma brusca. E de repente algumas folhas se agitaram bem próximo da menina. Deveria ser um animal, a moça deu um pulo, levou um susto e abriu os olhos para ver o que era. Para sua surpresa, havia um passarinho à sua frente. Era um pássaro vermelho, com detalhes em azul e algumas penas rosas e alaranjadas. Parecia uma fênix, parecia de outro mundo. Suas cores eram tão vibrantes que chegavam a ser neon, refletiam nas plantas molhadas. Seu bico era curvado, parecia feito de uma madeira nobre e lustrado. E seu olhar era tão profundo e dourado. Tatiana fez um leve movimento ao se aproximar do pássaro e ele se assustou e ameaçou voar. Mas ela então fechou os olhos, numa tentativa de não intimidar o animal. Ao fechar os olhos, ela se reconectou e, para sua surpresa, o canto voltou. Mas ao invés do canto vir de longe como das outras vezes, estava ali, na sua frente, tão alto que a abraçava. O pássaro, jamais visto, estava ali, conectado a ela. Tatiana havia encontrado uma nova espécie. A espécie que tanto procurou durante a sua vida inteira e que lhe foi revelada diante do seu coração e olhos. Era como se o pássaro tivesse escolhido a menina para seu batismo. Como se sentisse à vontade para estar diante dos olhos cheios de amor. E assim como veio, o pássaro voltou para o céu, voando bem longe e deixando uma pena para trás. A pena parecia uma joia. Tatiana nunca havia visto nada tão lindo em sua vida. Ela pegou a pena no chão, guardou em um estojo e partiu para o acampamento. Ao chegar lá, se deparou com uma cena inusitada. Percebeu que o seu chefe pesquisador estava conversando com 2 homens armados com espingardas de caça. Diante disso, resolveu se esconder em um arbusto próximo e ouvir a conversa dos rapazes. Pode deixar que estamos fazendo de tudo para descobrir o que há de mais raro na floresta. Não iremos decepcionar ele, disse o chefe aos comparsas. Os comparsas pegaram então uma mala e deram para o chefe.
Eles se afastaram, entraram em uma caminhonete e foram embora. No topo da caminhonete haviam algumas gaiolas. Tatiana ficou assustada. Tatiana entrou em contato com um esquema muito maior do que uma simples paixão por novas espécies e uma pesquisa de proteção a essas novas espécies. Era um esquema de contrabando de animais silvestres e raros, operados por caçadores ilegais e membros de equipes oficiais de pesquisa. Ao perceber que poderia colocar em risco a vida de uma nova espécie ou até de espécies já conhecidas, Tatiana decidiu se livrar de qualquer registro coletado em seus estudos. Pegou o seu gravador de voz e limpou a sua memória, e pegou o estojo da pena a fim de escondê-la. De repente, o chefe entrou em seu quarto, surpreendendo a menina. A menina então se recompôs rapidamente e escondeu a pena, suas mãos fechadas nas costas. Ao olhar a menina desconcertada, ele perguntou: "Você está escondendo alguma coisa?" Ela respondeu: Não, senhor Oliveira, eu só estou arrumando as minhas coisas." Então ele pergunta novamente: "O que tem nas suas costas? Posso ver?" Ao se aproximar lentamente, puxou as mãos da menina sem delicadeza e a pena caiu no chão. Ao perceber a pena, senhor Oliveira olhou para a menina com espanto e agachou e pegou a pena no chão. Ao observar a aparência da pena, ele se impressionou e perguntou: "O que é isso?" Tatiana, então assustada, respondeu: Eu achei no meio do caminho, é uma pena pintada." Gaguejou. Ele disse: "Pintada à mão? Uma pena branca de galinha? Onde que tem cores aqui?" E riu. Riu da menina, parecia piada. Todos que estavam próximos riram também, pois era uma pena branca de galinha, suja. "Essa menina tá alucinando", alguém falou. "Tatiana, você inventa cada uma." E devolveu a pena para a menina, rindo da sua cara. Ao pegar a pena em sua mão, Tatiana se surpreendeu. Era uma pena branca, com as cerdas amassadas, muito diferente da qual tinha trazido do mato, como presente da ave. E então, enquanto Tatiana olhava e tentava entender de onde veio aquela pena, a pena branca se transformou na mais linda e colorida das penas, do jeito que era antes, diante do olhar da menina. Sem entender, Tatiana guardou a pena em seus pertences e se dirigiu para o quintal, confusa, junto com os outros pesquisadores. Ao sair do quintal, no entardecer, algo chamou a sua atenção no céu. A silhueta de uma ave linda, dançando entre os raios dourados, com movimentos que pareciam mágicos e uma fluidez divina. Ao perceber a cena diante dos seus olhos, Tatiana fechou os olhos e respirou fundo. De repente, aquela canção começou a ecoar novamente. O pássaro dançante começou a cantar. Era o mesmo pássaro dono daquela pena que foi lhe dada de presente. E ao perceber a presença do pássaro próximo ao acampamento, Tatiana olhou com preocupação para a senhora Oliveira e outros pesquisadores, mas, para sua surpresa, ninguém observava o pássaro no ar. O canto era tão alto e a dança tão linda que era impossível que não tivessem ouvido até então. Mas, curiosamente, nada parecia chamar a atenção deles no céu. Foi então que o pássaro, em um voo rasante, chegou perto da menina, posicionou-se em frente aos seus olhos lindos, olhou fixadamente para a moça e, com um sinal de extrema gratidão, bateu as suas asas, deixando para trás pequenas penas vibrantes que se desmanchavam no ar. E de repente, em segundos, voou para o alto,
tão alto que não se podia mais ver ela no céu, até sumir no meio do pôr do sol alaranjado. Tatiana foi a única testemunha daquele espetáculo na natureza, descobrindo uma nova espécie mágica, tão mágica que só poderia ser visto com o coração conectado à natureza. Os outros pesquisadores jamais poderiam enxergar. Tampouco o Sr. Oliveira, que nunca testemunhará nada parecido, porque existe uma dimensão mágica na natureza. E essa dimensão mágica só se revela àqueles que têm um espírito sensível e um coração que se conecta à mata. A natureza é mágica. Sempre foi e sempre será.